Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 6 de julho. Vamos então aos destaques do dia. Tecnologia 5G começa a funcionar hoje no Brasil. Novo sistema promete aumentar em até 100 vezes a velocidade da internet. Nova presidente da Caixa anuncia a criação de um canal de comunicação exclusivo para mulheres. Jovem que foi preso por disparos nas comemorações da independência dos Estados Unidos vai responder por 7 homicídios. E começa em São Paulo a 26ª Bienal do Livro. O evento reúne 300 autores nacionais e internacionais. Tudo isso a partir de agora. E a gente começa essa edição falando sobre tecnologia. A internet 5G já está funcionando no Brasil com estreia em Brasília. A tecnologia é compatível em mais de 60 modelos de celulares. A velocidade de conexão deve aumentar em até 100 vezes. As empresas de telefonia já podem ativar a internet de 5ª geração no Distrito Federal. A autorização definitiva da Agência Nacional de Telecomunicações começou em Brasília, que serve como piloto para os processos de liberação das demais capitais, por já contar com as condições operacionais necessárias. Passo a passo, a tecnologia vem ganhando qualidade no Brasil e agilizando os processos online. Na segunda metade dos anos 90 e início da década de 2000, a novidade era a internet discada, que era conectada a uma linha telefônica e demorava muito para ser acessada. Sua característica mais marcante era o barulho. Essa era a forma mais comum de acessar sites. A internet muitas vezes caía e demorava muito mesmo para baixar arquivos pequenos. A tecnologia 5G Standalone permite o tráfego de dados 100 vezes mais rápido que o padrão e permite que mais aparelhos móveis se conectem simultaneamente, com mais estabilidade do que as redes atuais. Além disso, a tecnologia favorece o uso de ferramentas inteligentes, interconexão de equipamentos e máquinas em tempo real. O 5G deve impulsionar vários setores, além do de telecomunicações. Essa tecnologia facilita a distribuição das redes inteligentes e monitora o tempo todo o sistema de geração, fornecimento e distribuição de energia elétrica. E mudando de assunto, a nova presidente da Caixa Econômica Federal tomou posse ontem. E em sua primeira entrevista, Daniela Marques anunciou a criação de um canal exclusivo para as mulheres que trabalham na empresa. Em uma coletiva de imprensa, a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, reforçou o compromisso de abrir um canal de diálogo com foco nas mulheres que trabalham na empresa. Diálogo Seguro Caixa vai ser um canal de diálogo aberto exclusivamente para mulheres nos próximos 30 dias, diretamente comigo, onde todas as mulheres, todas as empregadas da Caixa, são 35 mil mulheres, serão acolhidas, ouvidas e protegidas para que eu entenda um pouco e me aprofunde em cima dos indícios que estão sendo relatados. A economista assumiu no lugar de Pedro Guimarães, que pediu demissão na semana passada após denúncias de assédio sexual que estão sendo investigadas pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Trabalho. O presidente Bolsonaro tomou a atitude necessária para proteger a imagem da Caixa, afastar envolvidos. Como eu afirmei, ninguém tem direito, a gente tem que assegurar, garantir um ambiente seguro para quem está depondo e testemunha, mas a gente também tem que garantir independência nas apurações, porque ninguém tem interesse em perseguir nem proteger ninguém. A executiva destacou a aprovação pelo Conselho de Administração do Banco de um plano de ação que envolve a revisão de todas as políticas de integridade, prevenção de assédio, assim como a estrutura de governança de risco, a ouvidoria e corregedoria da Caixa. Não é aceitável que ainda haja ou que se esteja ainda falando de assédio ou de violência doméstica. Eu não considero aceitável estar se falando de violência mais, e a gente vai tentar fazer uma frente ampla de união. Eu fiz agora na minha posse um convite amplo para que todos se juntem à Caixa nessa causa, porque lugar de trabalho é lugar de respeito, de exercício de mérito e vocação. Daniela também confirmou que vai trocar todos os 26 cargos de consultoria estratégica que estão diretamente ligados à presidência da Caixa.
Até o início desta quarta-feira, 24 estados e o Distrito Federal haviam anunciado a redução do ICMS sobre os combustíveis. A medida segue a lei federal que determinou um teto para a cobrança do imposto estadual com o objetivo de conter a inflação. Os únicos estados que ainda não definiram a redução do imposto são o Acre e o Mato Grosso do Sul. E a votação do relatório da PEC Social, que aumenta o valor do Auxílio Brasil, entre outras medidas, foi adiada por 2 sessões e deve acontecer amanhã na Câmara. O motivo foi que os deputados da oposição tentaram obstruir o projeto, alegando que precisavam de mais tempo para analisar o texto. E, para contornar a situação, os parlamentares governistas aprovaram um pedido de vistas coletivo. A medida também tem causado polêmica entre as prefeituras de todo o Brasil. Ontem, cerca de 1.000 prefeitos foram a Brasília para reclamar dos impactos que o projeto pode causar. A manifestação foi convocada pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM. Segundo a CNM, as medidas que estão sendo decididas a nível federal aumentam as despesas dos municípios e reduzem receitas e vão gerar impacto de mais de 73 bilhões de reais ao ano, de acordo com a estimativa da Confederação. Os prefeitos afirmam que a diminuição dos recursos financeiros vão impactar diretamente a população, principalmente na educação e saúde. Eles ainda defenderam que o Congresso e o governo federal não podem legislar sobre o orçamento dos municípios. Na pauta prioritária do encontro estão temas como a criação de pisos salariais sem previsão orçamentária, como o piso dos enfermeiros, e propostas que reduzem receitas. São exemplos a PEC que aumenta o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás, que foi aprovada no Senado e agora tramita na Câmara, e o projeto que fixou um teto de 17% a 18% do ICMS para os combustíveis, energia elétrica, transporte urbano e telecomunicações. O prefeito de Cambuquira, no sul de Minas, diz que a imposição das medidas aos municípios sem a contrapartida de um subsídio por parte da União, como é o caso do piso dos enfermeiros, prejudica os governos locais. Na verdade, nós não somos contrários a nenhuma PEC. A gente até entende da necessidade, da dificuldade que passa o país e a nossa população. O que nós não queremos é que os municípios sejam sacrificados com esses pagamentos, com a retirada de recursos dos municípios. Essa é a nossa briga, para que a gente tenha algum subsídio, algum recurso para poder arcar com essas despesas, que são despesas diuturnas que todos os municípios brasileiros têm. Este outro prefeito explica que a Confederação não é contrária aos projetos que concedem benefícios à população, como a PEC do pacote de bondades, por exemplo. É a imposição, de alguns atos do Executivo que vai impactar diretamente nos nossos municípios. Por exemplo, a gente tem a questão do piso da enfermagem. Eu sou totalmente a favor, eu sou técnico de enfermagem, eu acho que tem que ser valorizado, mas o governo precisa nos dar o subsídio para custear esse salário dos técnicos. Para atender parte das demandas dos municípios, a CNM defendeu a aprovação da PEC que proíbe novas despesas sem a previsão de uma fonte de custos ou sem a previsão da transferência de recursos necessários para o custeio. Em coletiva nesta terça, o relator da PEC que concede benefícios sociais em ano eleitoral, o deputado Danilo Forte, disse que iria manter o texto aprovado no Senado. O objetivo é agilizar a aprovação da matéria na Câmara e, assim, os pagamentos à população. A PEC das bondades foi anexada à PEC dos biocombustíveis, que já havia sido aprovada em comissão especial na Casa. O relator desistiu de adicionar o auxílio aos motoristas de aplicativo nos moldes do benefício proposto para os caminhoneiros. Segundo Forte, o motivo é que não é possível ter controle do cadastro de trabalhadores desse setor. Ele também manteve a proposta de decretar estado de emergência. Danilo Forte disse que acrescentou apenas o termo estado de comoção social, uma vez que na Constituição só existe previsão de estado de comoção social e na lei eleitoral apenas estado de emergência. A Constituição brasileira, ela não trata, não tipifica esse estado de emergência, ela tipifica estado de calamidade, ela tipifica comoção social e tipifica estado de defesa. Mas, na própria PEC, conforme foi aprovado no Senado, vem uma tipificação também do que é o estado de emergência, porque na lei eleitoral
é imposto que precisa, para fazer qualquer transferência dos recursos no período do ano eleitoral, haja o atendimento a esse estado de emergência. Como não estava tipificado na Constituição e agora veio a tipificação do Senado, nós superamos essa questão jurídica que estava ali colocada. Olha, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou na terça-feira que as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que esperam no Senado, serão instaladas apenas depois das eleições deste ano, como nós vamos ver nessa reportagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou nesta terça-feira que as comissões parlamentares de inquérito que esperam no Senado serão instaladas apenas depois das eleições deste ano. Esperam a instalação a CPI que vai investigar suposto ato de corrupção no MEC, a mais recente, e também a de obras inacabadas em creches, escolas e universidades no período de 2006 a 2018, além da CPI do desmatamento ilegal na Amazônia e a do crime organizado e narcotráfico. O anúncio foi feito primeiro no Twitter de Pacheco, em que ele disse que a decisão foi tomada na reunião de líderes que aconteceu na manhã desta terça. Ele afirmou que o Senado reconhece a importância de todas as CPIs e afirmou que os requerimentos serão lidos em plenário por dever constitucional na sessão desta quarta-feira. O presidente do Senado explicou que a ampla maioria dos líderes entende que a instalação só deve ser feita depois das eleições, para garantir a participação de todos os senadores. As CPIs serão instaladas no momento oportuno pelo Senado Federal. No entanto, os líderes, repito, em maciça maioria, entendem que essas indicações dos membros e a consequente instalação das comissões parlamentares de inquérito devem acontecer após as eleições. Isso permitirá que todos os senadores possam igualmente participar das 5 comissões parlamentares de inquérito e também evitar que o período eleitoral, que é naturalmente um período em que há uma politização e acaba partidarizando as discussões, que esse período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente, precisa ser uma investigação minimamente isenta e imparcial no momento de mais regularidade, de mais normalidade do funcionamento parlamentar, que não é o caso de um período eleitoral. Alguns senadores se manifestaram contrários à instalação da CPI do MEC, por exemplo, porque, em tese, ela furaria a fila cronológica das outras CPIs. O senador Randolfo Rodrigues, que protocolou o pedido de abertura da CPI do MEC, disse que o requerimento tem a assinatura de 31 senadores, 4 a mais do que as 27 assinaturas necessárias, de acordo com o regimento. Em seu Twitter, nesta terça-feira, Randolph ameaçou levar o caso para o Supremo Tribunal Federal. Ele ainda afirmou que CPI é um direito constitucional da minoria parlamentar. Olha, e em resposta, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que as circunstâncias na época da pandemia eram bem diferentes das atuais e completou ainda dizendo que as circunstâncias atuais não convergem para que o STF determine ao Congresso a abertura de uma CPI. E veja a seguir, homem acusado de fazer disparos no desfile de independência dos Estados Unidos vai responder por 7 homicídios. E você vai ver também, Bienal do Livro em São Paulo reúne 300 autores nacionais e internacionais. A gente volta daqui a pouquinho. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E a gente fala agora de pandemia. Em 24 horas foram confirmados 74.591 diagnósticos de Covid aqui no Brasil. A média de casos continua em alta e vamos agora conferir os números atualizados.
O país confirmou mais 396 mortes por Covid-19 em 24 horas. No total, já são contabilizadas cerca de 672.429 mortes pela doença desde o início da pandemia. Também foram registrados 74.591 novos casos de Covid-19 em um dia. São 32.610.514 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 226 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com uma variação de 53% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 57.651 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de alta, com variação de 46% em relação a 2 semanas. Olha, e agora a gente vai falar sobre vacinação contra a Covid, já que o Brasil tem mais de 457.240.000 doses aplicadas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Os dados, como sempre, são do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde, portanto, dados oficiais. A primeira dose foi aplicada em 84,13% dos brasileiros. Já a segunda dose em 79,33% das pessoas. E a primeira dose de reforço em 50,88% da população. Lembrando que São Paulo pediu ao Ministério da Saúde a liberação para aplicar reforço da 4ª dose para maiores de 35 anos. E olha só, a tecnologia de RNA mensageiro, que contribuiu para o desenvolvimento das vacinas contra a Covid, está no centro de uma disputa judicial na Alemanha. O laboratório alemão CureVac anunciou que processou a concorrente BioNTech por violação de propriedade intelectual. Junto com a farmacêutica Pfizer, o BioNTech criou uma das principais vacinas contra a Covid, usando o método inovador com ácido ribonucleico mensageiro. Em nota, a CureVac informou que apresentou a ação contra o BioNTech e suas 2 filiais, pedindo uma indenização justa pela violação de seus direitos de propriedade intelectual. A empresa de biotecnologia quer ser compensada por 2 décadas de trabalho pioneiro na tecnologia de RNA, que contribuíram para o rápido desenvolvimento das vacinas contra a Covid. Em um momento de aumento dos casos da doença em vários países, a CureVac garantiu que não quer que suas ações na justiça possam colocar obstáculos à produção, venda ou distribuição de vacinas da BioNTech e de seu parceiro. O laboratório não especificou o valor que pede na ação. E o jovem de 22 anos que foi preso, acusado de ter realizado os disparos durante as comemorações da independência dos Estados Unidos, vai responder por 7 homicídios. O suspeito de ter feito disparos durante as celebrações do Dia da Independência em uma cidade próxima a Chicago, nos Estados Unidos, foi acusado nesta terça-feira de 7 homicídios em 1º grau. A informação é do promotor Eric Reinhardt. There will be more charges. Haverá mais acusações. Prevemos dezenas de mais acusações centradas em torno de cada uma das vítimas. Vítimas psicológicas, vítimas físicas, acusações de tentativa de homicídio, acusações agravadas, acusações de agressão agravada. Haverá dezenas de outras acusações contra crime, mas essas 7 acusações de assassinato em 1º grau levarão a uma sentença de prisão perpétua caso ele seja condenado, sem a possibilidade de liberdade condicional. Segundo a polícia, Robert preparou o ataque durante semanas e se disfarçou de mulher para evitar ser identificado. O assunto agora é o conflito no leste europeu. Com a intensificação dos ataques russos nas últimas semanas, autoridades pediram que os ucranianos abandonem de forma urgente a cidade de Sloviansk, na região do Donbás. A cidade enfrentou bombardeios intensos nos últimos dias, com pelo menos 2 mortos e 7 feridos em um ataque na terça-feira contra um mercado. O governador da região de Donetsk chegou a acusar a Rússia de apontar de maneira intencional contra locais onde se concentram civis e afirmou que não houve um dia sem bombardeios nesta semana. Em Moscou, o Ministério da Defesa informou que o exército atacou a cidade de Kharkiv e matou 150 soldados ucranianos. Outras regiões também foram atingidas. Ao mesmo tempo, aliados da Ucrânia reunidos em Lugano, na Suíça, se comprometeram na terça a apoiar o país em uma recuperação que pode ser longa e cara. Depois de abandonar o objetivo inicial de tomar Kiev diante da resistência, a Rússia concentrou os esforços em garantir a região do Donbás, do leste do país, formada por Lugansk e Donetsk.
E olha só que legal, começou em São Paulo a 26ª Bienal Internacional do Livro, Daniela Parisi. E esse é um evento muito importante, um evento literário que reúne mais de 300 autores nacionais e internacionais. E quem traz pra gente os detalhes é a Maria Clara Leite, que esteve por lá. Que legal. Na abertura, correria. Os brasileiros parecem mesmo estar lendo mais. Isso é o que demonstra a lotação da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. As amigas Ana Beatriz e Anitta confirmam que são muitos os colegas que se interessam pela leitura. Afinal, dezenas deles vieram até aqui hoje de excursão. A nossa escola proporcionou isso. Foram 3 ônibus de 2 andares. As estudantes estão eufóricas com as preciosidades adquiridas aqui. É incrível, eu amo ler. Tem vários livros de vários gêneros. Tem uma loja de R$10. Eu encontrei uma coleção que eu queria. No estande citado pela Anitta, tem livro para todos os gostos. A gente tem livro jurídico, como Vai de Meco, tem livro de aventura, tem livro de ficção, tem Turma da Mônica. Então a gente tem milhares de títulos aqui para todos os gostos de clientes e leitores. Entre os 185 expositores, há aproximadamente 3 milhões de exemplares dos mais diversos gêneros. Mas o evento conta ainda com 500 atrações que vão muito além da literatura em papel. Aqui as palavras saltam dos livros e dão aos visitantes outras experiências sensoriais, como no espaço Cozinhando com as Palavras, onde a literatura se mistura à culinária. Ou no espaço infantil, com atividades diversas para toda a família. Aqui no espaço infantil a gente fez uma programação para crianças de 0 a 100 anos. Então a gente tem de hora em hora atividades com encontro com autores, contações de histórias, debates, painéis voltados para as crianças, para o diálogo entre as crianças. E todos os dias a gente tem uma temática diferente. A mãe do Felipe fez questão de trazer um menino de 7 anos à Bienal para incentivar a leitura. Ele está na fase de alfabetização, vai começar a ler livro, está entrando na árvore do livro e ele pediu para vir como que faz os livros, como que veio aqui para conhecer. No estande Repente Cordel, a apresentação da cultura nordestina se faz em papel e muita música. Aqui tem o cordel, tem muitos livros, tem xilogravura, tem contadores de histórias, repentistas, cordelistas, músicos, improvisadores, declamadores. É um espaço bem dinâmico. Tem cultura brasileira e internacional. A cada ano, a Bienal tem como tradição homenagear a literatura de algum país. E não por acaso o escolhido da vez foi Portugal. Isso porque em 2022, a independência do Brasil completa 200 anos. E aqui nesse estande, dedicado ao país, também há experiências imersivas, como nesta réplica de um bondinho português. Daqui de dentro, o visitante sente como se estivesse realmente passeando pelas cidades daquele país. O espaço tem como destaque o escritor e vencedor do Nobel de Literatura, José Saramago, e contará ao todo com a presença de 23 escritores portugueses, entre eles Walter Hugo Mãe. Mas essa é só uma pequena parcela dos cerca de 300 autores nacionais e internacionais confirmados no evento, como Laurentino Gomes, Aline Bey, Maurício de Souza e Mário Sérgio Cortella. Além desta galerinha atrás da coordenadora da escola, professora Armando Gonçalves, que, com orgulho, segura o livro escrito pelos alunos e lançado agora na Bienal. Nós, professores da área de linguagens, resolvemos então fazer um trabalho com os alunos de arte e de língua portuguesa. Os professores de arte trabalharam desenhos e os de língua portuguesa poemas, todos com o tema Rio da Minha Aldeia, falando sobre a nossa aldeia Miracatu, que é uma cidade pequena no interior de São Paulo, onde o rio é ainda que abastece a nossa cidade. Um exercício e tanto para os alunos que são orgulho da escola. E aqui na Bienal, muita gente tem chance de escrever a história da própria vida com a ajuda de uma ferramenta que dá ao visitante os detalhes da sua árvore genealógica. O pessoal que está na Bienal certamente ama histórias, porque a razão deles estarem comprando livros e querendo saber mais sobre temas gerais é porque gostam de histórias.
O mote da nossa participação é ajudar você a escrever o livro da sua vida. Hoje nós temos 1 bilhão e 400 milhões de nomes da árvore colaborativa mundial e nós temos também o maior acervo do mundo de registros históricos genealógicos, que incluem não só documentos, como também áudios, fotos e histórias. E é claro que entre tantas publicações, uma não poderia faltar no evento. O Livro dos Livros, a Bíblia Sagrada, vendida nas mais diversas versões, neste que é o único estande cristão da Bienal. E a gente procurou trazer o máximo possível de acesso, né? Infantil, adolescente, adulto, tentar alcançar todo mundo no melhor modo possível, para a pessoa chegar aqui, procurar e achar o que ela quer. Isso daí eu acho que é bem interessante para a gente como cristão. E continuar mantendo a Bíblia como um best-seller de todos os anos. Sim, claro, o livro mais vendido no mundo. E é a melhor coisa que tem para fazer é trabalhar com isso. Graças a Deus, Deus tem abençoado e eu creio que vai abençoar muito mais ainda. Até domingo, dia 10 de julho, a organização da Bienal Internacional do Livro espera receber ao menos 500 visitantes no Expo Center Norte em São Paulo. Os ingressos estão à venda no site bienaldolivro.sp.com.br. Vem pra Bienal! Muito legal, né? E olha, em tempos de internet, redes sociais, é sempre bom a gente lembrar a importância do livro, de uma leitura de qualidade, principalmente para crianças e adolescentes, como a gente acabou de ver, né, Daniela Paris? Pois é, um bom livro nunca sai de moda, né? Pode ser na versão digital, na versão em papel, que eu particularmente prefiro. Um bom livro é essencial. Bom, e essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação, porque às 10 horas eu volto com mais notícias para você. E às 11 eu trago mais informações do Brasil e do mundo. Até lá!